Por muitos anos, eles pareciam congelados em nossa memória coletiva. Os mesmos rostos, os mesmos olhares, a mesma aura, como se o tempo tivesse decidido passar ao largo deles. Mas o tempo não pede permissão a ninguém. Ele passa silenciosamente e deixa suas marcas, mesmo naqueles que um dia pareceram intocáveis. Quando essas personalidades famosas reaparecem hoje, muitas são quase irreconhecíveis. Suas transformações causam surpresa, desconforto e perguntas que preferimos evitar, porque sua nova aparência nos força a aceitar uma verdade que relutamos em ver: ninguém escapa ao curso do tempo. Neste vídeo vamos dar uma olhada em 7 rostos conhecidos cujas mudanças físicas chocaram particularmente o público. E no final, a questão não é o que aconteceu com eles, mas por que é tão difícil para nós aceitá-los como são hoje. 1. Maria Conchita Alonso. Por décadas, Maria Conchita Alonso representou força, beleza e uma presença que não deixava dúvidas. Seu rosto parecia determinado, seu olhar controlado, sua postura autoconfiante. Seja em concursos de beleza, na televisão latino-americana ou mais tarde em Hollywood, sua aparência parecia gravada, quase imutável. No entanto, com o passar dos anos, essa imagem começou a se alterar lentamente. Não de forma abrupta nem oculta, mas visível aos olhos do público. Cada nova aparição contava uma história diferente. Os traços faciais se suavizaram, a mímica ficou mais pesada, a expressão menos dominante e mais marcada pela experiência. Maria Conchita não se retirou para preservar um ideal antigo. Ela permaneceu presente e foi exatamente isso que tornou sua mudança tão óbvia. Em Hollywood, onde a juventude é moeda de troca, o contraste se tornou particularmente claro. Seu rosto não seguia mais as expectativas da indústria, mas o curso da vida. A maquiagem se tornou menos uma proteção, o corpo não mais uma promessa de perfeição eterna. Hoje, com mais de 60 anos, Maria Conchita Alonso mal se parece com a mulher que muitos guardam na memória. E é exatamente aí que reside o desconforto, não em sua aparência em si, mas no fato de que ela envelheceu visivelmente, sem pedir desculpas por isso. Talvez, no caso dela, a questão seja menos o que aconteceu com seu rosto, e mais por que nos é tão difícil aceitar que uma mulher forte e conhecida tem o direito de mudar. 2. César Román. Houve uma época em que César Román era considerado o epítome do galã clássico de televisão. Cabelos fartos, traços faciais marcantes, físico atlético e uma aura que transmitia segurança e controle. Em telenovelas nacionais e internacionais, ele personificava um ideal que aparentemente não podia envelhecer. Mas essa versão não durou para sempre. A mudança física veio gradualmente, mas de forma inconfundível. Primeiro, o cabelo desapareceu. Depois, o formato do rosto mudou. O peso aumentou. A firmeza deu lugar à flacidez. A silhueta familiar começou a desmoronar, e com ela a imagem que o público havia mantido por tanto tempo. Fotos antigas reapareciam, comparações se tornaram mais duras, comentários mais implacáveis. O que muitos ignoraram foi o contexto. César Román deixou a rotina constante da televisão, estabeleceu-se em Miami, formou uma família e tornou-se pai. Sua vida não exigia mais o corpo de um galã eterno. No palco do teatro, especialmente em produções posteriores, a aparência alterada se tornou parte da história, não um defeito. Hoje, César Román mal se parece com o homem das lembranças de muitos espectadores. No entanto, sua aparência atual fala de prioridades alteradas, de cansaço, mas também de uma realidade vivida. Talvez ele não tenha perdido sua aparência, mas apenas abandonado um papel que o público nunca quis largar. 3. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez foi por muito tempo um símbolo de calma e maturidade. Uma postura cuidada, gestos controlados e um rosto que irradiava confiabilidade moldaram sua imagem pública por décadas. Para muitos espectadores ele parecia permanecer quase inalterado. Mas o curso do tempo não pôde ser contido. O cabelo ficou mais ralo, o rosto perdeu tensão, linhas profundas surgiram. Seu corpo não seguia mais o ritmo dos anos anteriores. Não foi uma ruptura súbita, mas uma mudança lenta e constante. Ao contrário de outros, Sérgio Pérez não tentou esconder essas mudanças. Ele não se agarrou a uma versão mais jovem, mas permitiu que sua aparência envelhecesse naturalmente. Foi exatamente isso que tornou o contraste tão claro e, muitas vezes,
desconfortável para o público. Hoje sua aparência não representa mais a juventude, mas a experiência, não a perfeição, mas o tempo vivido. E talvez a irritação esteja menos em seu rosto alterado do que na percepção de que mesmo ícones familiares não escapam à idade. 4. David Perez Hansen. Nem toda mudança física é uma questão de idade. No caso de David Perez Hansen, ela começou com uma ruptura na vida. Por muito tempo ele parecia sólido, controlado, sua postura irradiava segurança, seu rosto parecia prometer estabilidade. Depois de deixar a Venezuela, essa imagem mudou visivelmente. O rosto perdeu volume, os traços ficaram mais duros, o cabelo mais grisalho, o olhar parecia mais vigilante, mais tenso. Não foi um envelhecimento comum, mas uma condensação de experiências. Seu corpo agora falava de adaptação e sobrevivência. Não houve tentativa de esconder o novo ou de trazer o velho de volta. A mudança permaneceu visível, honesta e desconfortável. Hoje, David Perez Hansen representa menos o controle midiático e mais a firmeza. Seu rosto não fala de juventude, mas de dificuldades e recomeços, e é exatamente aí que reside a força de sua transformação. 5. Carolina Conká. Nos anos 1990, Carolina Conká representava energia e leveza, sorrisos, movimento, uma postura juvenil. Sua presença estava intrinsecamente ligada à música e à dança. Para muitos, essa imagem permaneceu firmemente enraizada. Com os anos, outra versão emergiu. Os traços faciais ficaram mais definidos, a expressão mais séria, a antiga despreocupação cedeu lugar à reserva. Após uma ausência mais longa, o contraste se tornou particularmente acentuado. O corpo não falava mais de movimento infinito, mas de pausas e rupturas. Um ponto de virada visível foi uma decisão estética que alterou significativamente sua aparência. Carolina não fez disso um escândalo, mas um novo começo. Ela abandonou o papel de eterna artista de festa e seguiu outro caminho profissional. Hoje, Carolina Conká parece mais madura, mais controlada, menos barulhenta. Seu rosto não busca mais nostalgia, mas conta a história de uma mulher que mudou o ritmo a tempo, antes que a música parasse. 6. Belém Dias. Belém Dias foi outrora uma figura de força e autoridade. Traços faciais marcantes, um olhar firme e uma presença que dominava cada cena a tornaram uma figura inconfundível na televisão e no teatro venezuelanos. No entanto, sua mudança ocorreu longe das câmeras. Após sua aposentadoria da vida pública, seu rosto permaneceu na memória do público, enquanto a vida real seguia em frente. Sem novas aparições, sua imagem não envelheceu junto, mas se desfez de repente quando fotos atuais surgiram. A doença não alterou apenas sua memória, mas também sua aparência. A mímica outrora tão firme cedeu lugar à fragilidade. A linguagem corporal perdeu controle. Não foi uma decisão consciente, nem uma intervenção estética, mas um processo silencioso e irreversível. Hoje, Belém Dias não representa mais a força dos palcos, mas a transitoriedade. Seu rosto nos lembra que o tempo e a doença transformam até mesmo aqueles que um dia pareceram inabaláveis. Il quinto errore di cui si parla meno e che può distruggere tutto è la psiche e il desiderio spento. Non ogni difficoltà a recuperare un'erezione ha origine nel corpo. A volte il problema risiede nello stress, nella routine o nella mancanza di un senso di sicurezza. Se siete stanchi, distratti, se c'è tensione, pressione o mancanza di privacy, il corpo reagisce esattamente come è stato programmato. Disattiva la prontezza. Biologicamente lo stress aumenta il livello di cortisolo e questo inibisce direttamente il testosterone. Emotivamente la mancanza di passione e freschezza mina lentamente la fiducia in se stessi. Dopo anni con la stessa partner, il desiderio può apparire diverso, più debole, più silenzioso. Questo non significa che sia scomparso, a volte ha semplicemente bisogno di un nuovo impulso. La soluzione pratica può essere sorprendentemente semplice. Un cambiamento d'ambiente, una notte in hotel, un appuntamento senza fretta, messaggi flirtanti durante il giorno, una conversazione sincera su ciò che eccita entrambi. L'anticipazione può fare più di qualsiasi trucco fisico. Per molti uomini la via più rapida per un'erezione più forte non è il corpo, ma la tensione, la curiosità e la connessione emotiva.
Raccogliamo tutto questo in una semplice mappa d'azione. Se volete accorciare il periodo refrattario e recuperare la prestazione, concentratevi su 5 pilastri. Allungate il primo round anziché rincorrere ossessivamente il secondo. Evitate i killer del recupero, come alcol, fumo e pasti pesanti subito prima del sesso. Sostenete la circolazione attraverso una respirazione calma, idratazione e un delicato massaggio. Costruite le fondamenta ogni giorno, con il movimento, la dieta, il sonno e il controllo del peso. E non dimenticate la psiche, la passione e la tensione emotiva. Sì, esistono anche soluzioni mediche. Gli studi dimostrano che farmaci come il sildenafil possono accorciare il tempo di recupero, ma dovrebbero sempre essere usati sotto controllo medico. La lezione più importante è però un'altra. La biologia non è un nemico. È flessibile. Quando inviate al corpo i segnali giusti, esso sa adattarsi. Voglio che ricordiate una cosa molto chiaramente. Non siete guasti. Non siete peggiori perché avete bisogno di più tempo di prima. Il vostro valore non dipende dal numero di round in una notte. La vera forza risiede nella presenza, nell'energia e nella connessione che date alla vostra partner. Quando la qualità aumenta, la fiducia in voi stessi torna naturalmente. Ecco perché oggi ho una sfida per voi. Anziché preoccuparvi del secondo round, concentratevi sul primo. Scegliete una delle abitudini di cui abbiamo parlato oggi e implementatela per le prossime 2 settimane. Vedrete come il vostro corpo reagirà in modo diverso quando finalmente riceverà ciò di cui ha veramente bisogno. Mi chiamo dottoressa Anna Kowalska. Ricordate, l'età non significa la fine della vitalità. Con le giuste conoscenze e piccoli cambiamenti quotidiani potete riconquistare fiducia in voi stessi, serenità e gioia dall'intimità.